E então fizeram um assalto, mas eu resolvi arrastar-me um bocadinho para ir ver, porque eu estava muito mais alto que eles. Para ir ver o que é que se passava, vi o jipe e só estava o motorista. Porque os outros, com o impacto da mina, foram cuspidos. E depois ainda veio a bazucada, quer dizer, foram cuspidos para o lado de lá. Portanto, nós só recuperamos a arma que estava com o motorista. A arma que estava com o motorista. E eu vi, o primeiro a saltar para a estrada foi o Zé Miguel. Um grande combatente. Ele é aí do norte, lá da zona do Uíge. Ele puxou da baioneta, porque o motorista gemia ainda. Já estava mesmo morto. Mas ele dizia, Então ele foi com a baioneta, acalou o motorista definitivamente. É uma coisa violenta, porque eu sonhei com essa facada durante 2 ou 3 dias. Son coisas... Bom, mas guerra, ¿no? Se hablaba en la formación, cuando se daba instrucción patriótica, se decía que la lucha era muy larga. La lucha es larga. Decían, la lucha es longa. Y la lucha Angola es desde Cabinda hasta Cunene, toda esa cosa que decía. Tendo estado em Cabinda, onde nasceu a primeira fonte militar, frente militar, depois de o MPLA ter sido corrido de Kinshasa, e com o apelo do falecido, saudoso Dr. Agostinho Neto, apareceram os amigos cubanos. Quando eles chegaram, eles não podiam dizer que eram cubanos. Então a história que nos contaram, e depois ele confirmou-me, é que eles vinham como angolanos que tinham ido muito miúdos para a Guiné Equatorial, que tinham estudado na Guiné Equatorial e que só falavam espanhol, não falavam outra língua, mas eles eram angolanos e cada um tinha o seu bilhete do MPLA de onde é que era. Ele era o Humberto Vasco Macedo, natural da Chibia. Portanto, de acordo com a constituição de cada um, tu és do Cunene, tu és da Chibia, e davam um nome, e era esse documento que eles tinham do MPLA, e que até hoje ele tem consigo. Eu me integro ao MPLA, que o MPLA me deu uma identificação que todavía guardo, como nacido en Chivía, provincia de Huila, y criado en Fernando Po, y con conocimientos militares, por lo que se justificaba que yo hablara español y no conociera dialecto ninguno. Pero integré a la guerrilla como angolano, y yo tengo ese privilegio de que los angolanos me admiten como angolano. E convivemos durante muito tempo, aquela vida particular da Guerra de Libertação. Participamos em várias operações militares. E depois disto, quando tivemos uma ordem de nós nos deslocarmos à frente norte, à frente leste, aliás, à terceira região, deixamos, ou eu pessoalmente deixei de ter o contacto com o Humberto ou o Moracem. Viemos nos encontrar mais posteriormente, nos anos pró-independência, que quase todo mundo era revolucionário. Nos recordamos de que naquele 75, no ano de 75, o Mobutu era presidente em exercício da OA, faz uma visita a Cuba, intitula-se como grande revolucionário, que era da esquerda, e que nós dizíamos ao contrário, que aquilo simplesmente era uma fachada, porque o homem não se mudava de um momento para o outro, e que de facto em Angola havia uma invasão silenciosa do norte, particularmente pelas suas forças aéreas,
em companhia de um partido da FNLA. E no Sul também, que era a UNITA com os sul-africanos. Os cubanos não quisiam acreditar nessa situação e então apareceram para comprovar. Tornei outra vez a encontrar o Moracen, para vir constatar a realidade e constatar a realidade, para depois responder prontamente àquele apelo que o camarada presidente Agostinho Neto fez, depois da independência, de que o país estava a ser invadido. E apareceram os cubanos outra vez. Assim, apareceu também nas batalhas ou nos conflitos que tivemos aqui em Luanda, particularmente no 27 de maio, porque ele naquele momento estava a chefiar a brigada da Guarda Presidencial, apareceu também e assim sucessivamente que posso dizer sobre o meu Moracen. No, a mí me sorprende la noticia en Siria, en el año 74, cuando yo oigo la noticia del 25 de abril y oigo la posibilidad de que los angolanos, de que se le dé la independencia a las colonias portuguesas. Yo me quedé muy contento. Yo regreso a Cuba entonces en febrero del 75 y ya en ese mismo año vienen aquí, ya casi al final del año, vienen combatientes. El MPLA también le solicita a Cuba que vinieran compañeros a entrenar al ejército, al nuevo ejército que iba. Y entonces, dentro de esos grupos, ya en el mes de noviembre, yo vengo para acá. Y me integro por Cabinda. Es decir que tuve la suerte también de estar aquí en los primeros días cuando se da la independencia de Angola. Porque ele nunca acreditou bem no projeto Agostinho Neto. O projeto Agostinho Neto, que era o projeto do MPLA, um só povo, uma só nação, um só povo, uma só nação, em que não havia tribalismo, não havia racismo, não havia regionalismo. Ele não foi isso que ele viu na segunda região. Viu muitas dificuldades em cumprir-se com aquilo que eram os objetivos do MPLA e do seu líder, o presidente Agostinho Neto. Houve um pequeno conflito com os cubanos, não estes que estavam connosco, mas com a parte política e diplomática da embaixada. Achavam que o Neto não era um comandante, como eles dizem, com cojones no lugar, e então começaram a dar. A ajuda que vinha de Cuba era fornecida ao Sr. Azevedo Júnior, que era o tipo que levava as armas para Kinshasa, clandestinas, escondidas, que depois eram levadas por comboio, por outros elementos e tal, até a fronteira e eram enterradas na fronteira. Estava a trabalhar na clandestinidade em Kinshasa e ele colaborava com o comandante do Esquadrão Bomboco, que é o Cielo da Conceição Cristóvão. Quer dizer, estavam a alinhavar esta preparação porque já o caminho estava prestes a entrar. É assim que nós mandamos 3 colunas para Nambango. Uma terceira coluna, essa não passou. Foram todos presos pela tropa de Mobuto, com o perigo de serem entregues à FNLA, do Oldo Roberto, mas a pressão feita pelo Guabi, que era o presidente do Congo-Brazzaville, e outros presidentes nossos amigos, Mobutu entregou-nos os homens, mas ficou com as armas. E ele nunca pensou que era possível o sonho de Cabinda Okuné se tornar realidade. Um dia convidei-o, eu fui representar Sua Excelência o camarada presidente José Eduardo dos Santos, no Namibe, num 17 de setembro de 2009. E fui lá que eu apresentei em comício ao povo do Namibe, portanto, quem era aquele companheiro que estava ali ao meu lado. Ele, no fim do comício, começou a conversar com as pessoas e encontrou camaradas angolanos de Cabinda ali,
camaradas do leste, angolanos, cidadãos angolanos do Luena ali. E ele disse-me, Ongongo, epá, eu vou te dizer uma verdade. Eu nunca pensei que o projeto de Agostinho Neto fosse uma realidade naquela altura. Portanto, sobre o Morocene, acho que eu posso dizer o resto, né? Porque isto foi o que eu vivi com ele, né, em Cabinda. Mas depois ele fez a segunda missão, já com tanques, porque ele era especialista de blindados, para a defesa da Cabinda, porque havia a suspeita de que o Mobutu estava interessado em tomar Cabinda. O Congo-Brazzaville também, havia a Cabinda, era os olhos bonitos dessa gente toda, então veio uma companhia, um batalhão de blindados chefiados pelo Morocene. Foi a sua segunda missão, até que as nossas próprias FAPA puderam ser treinadas e tomar conta da Cabinda, então a coluna blindada da cubana foi embora.